Muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Visão Vermelha. Eu sou o Bruno Francisco e sempre que há um rumor ou uma transferência associada ao Benfica, estamos cá para tentar perceber o que é que pode trazer de bom, o que é que pode trazer de menos bom, e desta vez estamos a falar de Renato Sanches. Renato Sanches, pelos vistos, vai ser meio que envolvido aqui no negócio de João Neves para o Paris Saint-Germain, se concretizar. Mesmo que esse negócio não se concretize, parece que a transferência de João Neves para algum clube vai sempre ter um pouco de associada à chegada de Renato Sanches por intermédio de agentes estratégicos, parceiros estratégicos que o Benfica tem ao seu dispor. Portanto, vamos então abordar aqui este possível reforço do Benfica, do meio campo do Benfica. Portanto, já sabem, se gostam deste tipo de vídeos, é só clicar aqui no gosto, no subscrever, nos comentários. Já sabem que eu procuro também responder a toda a gente. Posso não conseguir responder a todos, mas respondo à maior parte. Portanto, é só dar essa ajudinha ao canal. Não perdendo mais tempo aqui, Renato Sanches, ou seja, é um jogador que tem 26 anos, vai começar a época com 27, porque ele faz em agosto dos 27 anos. É alguém que fisicamente tem muito músculo, não é o jogador mais inteligente que existe nas suas decisões, mas já lá vamos. Mas é alguém que fisicamente é possante. Depois não é muito alto, tem aqui 1,76 m, é internacional por Portugal por 32 vezes. No caso, até marcou 3 golos e um deles, pelo menos, que eu me recordo, até foi no Euro 2016, onde ele teve um papel de destaque e super importante para a caminhada de Portugal para o título de 2016. E depois, aqui no seu histórico, eu pus só as últimas 5 temporadas, que são 3 no Lille e uma no Paris Saint-Germain e uma na Roma. A verdade é que, se nós formos ver aqui as últimas 5 temporadas, apenas por uma vez fez mais de 30 jogos, houve aqui outra que fez 30 jogos, de resto, daí para a frente é temporadas com muitas lesões. O Renato tem tido muitas lesões. Um, Consta em alguns jornais que não vai ter esse problema no Benfica, porque o Benfica tem essa segurança que o jogador está totalmente recuperado, mas a verdade é que ainda na temporada anterior não se verificou. E para isso temos aqui estes mapas que eu trouxe por baixo aqui do vídeo dos melhores momentos do Renato. Estão aqui por baixo o mapa dos meses, digamos assim, da época passada, e como podem ver, aquelas cruzinhas vermelhas são as lesões. Renato jogou muito poucas vezes na temporada passada. Também já vamos aprofundar isso mais, mas fez 12 jogos pela Roma, apenas 3 como titular e nenhum deles jogou os 90 minutos. Para termos aqui uma ideia, fez uma média de 27 minutos por jogo. Sendo que é um jogador que pode jogar a 6, 8 ou 10, como está ali no Transfer Market, onde ele se sente mais à vontade e aquela que é a sua posição base, aquela onde ele joga sempre praticamente, é como 8, 6 é só de recurso e 10 ainda pior. E depois temos ali o gráfico então do Transfer Market do seu valor também, que é o último dos gráficos, que como podem ver, quando saiu o Benfica para o Bayern Munique, estava em pré-euro, digamos assim, ele saiu antes do euro, estava no seu pico de valorização, depois foi a descer porque ele não se adaptou ao Bayern Munique, foi para a Inglaterra, não se adaptou, foi sempre a cair, e depois reparem que teve ali outro pico quando foi à altura do Lille, e daí para cá também é sempre a descer, e então pode ser que seja um dos reforços para Roger Schmidt na temporada seguinte, em 24-25. Portanto, à partida, e o próprio presidente do Benfica já falou sobre a transferência de João Neves, portanto é algo que, à data da gravação deste vídeo, poderá estar iminente de se concretizar, e caso chegue Renato Sanches, na minha opinião, são jogadores completamente diferentes e para funções diferentes e até para posições diferentes, com características que não têm nada a ver. Portanto, podemos ver aqui pelo heatmap de cada um, ou seja, este mapa de calor, onde cada um tem as suas ações durante mais tempo, onde os terrenos que eles pisam, reparem, João Neves cobre muito mais área, esquerda, direita, corredor central. João Neves é um jogador de ocupação de espaços mais inteligente, é um jogador que joga mais seguro, é um jogador que não arrisca muito no passe, é verdade, é um facto, mas também faz com que a equipa consiga manter a posse de bola e não a perca tão depressa. Renato Sanches é o inverso, ou seja, é um jogador que cobra menos área, é um jogador box-to-box, digamos assim, mas essencialmente no corredor central ao longo da carreira. Eu trago aqui, e isto é um pormenor importante, que eu estou a comparar não com as suas piores épocas, eu não estou a comparar com a época do Paris Saint-Germain, onde pouco jogou também, não estou a comparar com a temporada na Roma, eu estou a comparar com a época 2021 no Lille, que é a época em que o Lille fez história e foi campeão com o Renato Sanches a titular. Portanto, estou a comparar a última temporada de João Neves com uma das melhores ou a melhor temporada de Renato Sanches. Portanto, que é para ser o mais justo possível, porque uma das coisas que se diz muito é se ele vier a 100% a jogar tudo o que sabe, pode ser um grande reforço. Na minha opinião, pode não ser tanto assim,
porque é um jogador de risco constante, é um jogador de vai e vem, é um jogador de constantes rupturas em condução, passos de risco, passos longos, ou seja, o Renato Sanches é o oposto. Enquanto que o João Neves arrisca pouco, mas dá segurança com bola à equipa, Renato Sanches arrisca muito e perde imensas bolas. Mas já lá vamos também a esse pormenor das bolas que ele vai perdendo também. Mas dizendo que aqui a melhor temporada, e isto aqui é igual para os dois, os critérios são avaliados e as médias são feitas de igual modo, ou seja, pesando aqui as características de cada um, isto vai influenciar o campeonato. Claro que sim, a Liga de França há a ter um nível competitivo diferente da Liga Portugal, etc. Mas dados do SofaScore, a nota final são 7,41 para João Neves, 6,90 para Renato Sanches. Isto vale o que vale, lá está. Reparem que aqui a única coisa que é parecida entre os dois é realmente a altura entre eles, depois de resto, os dados são diferentes. O Renato Sanches vai fazer os tais 27 anos, ao dia de hoje vale aqui 7 milhões pelo SofaScore, enquanto que o João Neves tem 19 anos e vale 58 milhões. Portanto, estamos aqui a falar de jogadores médios, ok, mas com características diferentes. Renato Sanches traz mais risco à equipa, mas também pode desbloquear num ou outro momento. Não é um jogador mais inteligente, como eu estava a dizer há pouco, o que o leva a perder imensas bolas porque está constantemente na vertigem, está constantemente no risco, está constantemente à procura de um espaço para furar, de um espaço para meter uma bola para um colega. E depois vamos perder aqui alguma da segurança no meio campo, que eu creio que não é isto bem que procura Roger Schmidt a dada altura. Passando aqui a alguns pontos fortes e alguns pontos fracos do Renato, interessa dizer que o Renato toda a gente o conhece, ou seja, é um jogador formado no Benfica, é um jogador que teve muita importância para Rui Vitória no ano do título do Rui Vitória, depois acaba por sair até numa venda um bocadinho antecipada antes do Euro, onde se podia valorizar e onde se valorizou, mas já tinha saído antes para o Bayern Munique, e então já toda a gente o conhece. Então basicamente vou dar aqui alguns dados estatísticos que não interessa tanto saber como é que ele joga, porque toda a gente o conhece, lá está, mas sim o que é que ele pode ou não trazer. Então, basicamente o que eu trouxe foi reunir aqui alguns dados e isto são dados do USCORD, que é um dos sites de referência a nível de ir buscar dados de jogadores e equipas. E reparem que ele tem ali a época passada, ou seja, jogou 12 vezes pela Roma, 9 como substituto, ou seja, entrou no decorrer do jogo, e 3 como titular, sempre como médio centro. Teve ali uma média de 6,97. Ele fez um total de 260 minutos, isto lá está, dá aquela média dos 27 por jogo. Houve jogos em que jogou menos, houve jogos em que jogou um bocadinho mais, mas realmente foi muito castigado por lesões. Depois, dizer que estes pontos fortes e estes pontos fracos do jogador são feitos por este site, mas com base nos últimos 2 anos. Ou seja, está aqui a época de Paris Saint-Germain e está aqui a época da Roma. Portanto, temos aqui a nível de pontos fortes. Ele tem alguma técnica. O Renato não é que seja um jogador de técnica super evoluída, mas é um jogador que tem alguma capacidade para sair no drible, como está ali nos pontos fortes, tem capacidade também de assistir, tem capacidade de fazer o passe, até o passe longo, ele consegue fazê-lo muito bem. Lá está, tanto o drible como o último passo, está ali o key passes, como no passing também. Isto são tudo coisas que aportam algum risco depois ao jogo do Benfica, e o Benfica vai andar aqui muito para lá e para cá se o Renato tiver realmente um papel interessante. Dizer que aqui no Lille, como estávamos a comparar há pouco, o Lille descobriu aqui uma fórmula que fez o Renato Sanches brilhar como nunca tinha brilhado antes, que é, em vez de estar no corredor central, deu-lhe a liberdade para cair nos corredores laterais e aí tirou de zonas que expõem a equipa, ou seja, já que ele é um jogador que incorre muito em risco, o que ele fazia era muitas das vezes que ia na esquerda, muitas das vezes que ia na direita, e isso trazia alguma segurança à equipa na medida em que, se Renato Sanches perdesse a bola, o que acontecia era que estavam em zonas muito menos perigosas e longe do corredor central. Pontos fracos, depois aqui a nível de disciplina, é um jogador que às vezes não é que leve muitos cartões vermelhos, mas é um jogador que se precipita muito, faz muitas faltas, hum, ao contrário do que muita gente diz. Não é um jogador que ele tem a chegada à área e tem um bom remate, mas não é um jogador de fazer muitos gols, de finalizar. Um pouco aqui melhor que o Florentino, mas um médio à semelhança do Florentino, que é um médio que às vezes até lá vai, até tem oportunidade, mas acaba por não marcar muitos gols na carreira. Depois dizer aqui também que o facto do Renato correr muito para trás e para a frente dá uma ideia errada. O Renato
não pressiona assim tão bem, o Renato não recupera assim tantas bolas, o Renato não ajuda assim tanto a defender como parece. E isto tem a ver com a sua disciplina tática. O Renato é um jogador mais selvagem, digamos assim, enquanto que o João Neves é alguém muito rigoroso na posição em que tem que ocupar, na posição onde tem que, hum, que chegar. A questão do Renato é totalmente diferente. Ele é um jogador de correrias, de estar procurar estar em todo lado e muitas das vezes desposicionando-se. E isso leva a que um dos pontos fracos dele seja então a contribuição defensiva e até mesmo os duelos. Depois, pronto, o Renato, segundo as últimas duas temporadas, é um jogador que gosta de passos longos, é um jogador que bate bem em bolas paradas, que comete faltas frequentemente, por aí fora. Ou seja, é um jogador muito mais selvagem. Dirão alguns, que já havia alguns comentários nesse sentido, que isso era o Renato antes, e o Renato agora não é assim tanto, mas a verdade é que isto são os dados retirados, isto é o resumo dos dados retirados nas últimas duas temporadas, e ele continua a ser esse jogador mais selvagem e menos tático. Portanto, e lá está, mais uma vez, eu quero ser o máximo justo com o Renato Sanches, ou seja, eu quero mesmo que, caso concretize a transferência, e eu não sou apoiante desta transferência, mas caso se concretize esta transferência, Uh, quero que venha o melhor Renato possível para o Benfica, o que jogue mais tempo, o que consiga ajudar mais, e então vou sempre buscar os dados da melhor temporada do Renato Sanches, que é no Lille, na época em que foram campeões. Portanto, reparem que a nível defensivo, que é ali a zona azul, é alguém que, a nível de interseções, de desarmes, de jogo aéreo, contribui muito pouco a nível defensivo. Onde é que ele contribui mais? É na recuperação de bolas. Porquê? Porque ele tem uma boa reação à perda. E isso sim é um ponto que pode interessar a Roger Schmidt. Todos os outros acho que não vão interessar assim tanto, mas esse sim é um ponto a favor de Roger Schmidt, ou a favor de Renato Sanches, perante Roger Schmidt, que é a sua reação à perda. É muito interessante e é alguém que recupera muitas bolas nesse momento. Depois, aqui a zona amarela tem a ver com a zona de posse de bola. Reparem que a nível de eficácia de passe está ali nos 65%, ou seja, isto é comparado com outros médios destas ligas, portanto, das maiores ligas, portanto, isto não é um número por real, em 65% para quem está numa zona tão perigosa do terreno, acaba por ser um número baixo, mas depois reparem que é alguém que tenta muito o passe progressivo, 94, o percentil 94, depois ali conduções progressivas, ou seja, aí nós conseguimos ver exatamente o ADN do Renato, aquele jogador que pega na bola atrás do meio campo e corre com ela até gerar um passe que. E é aí o momento em que ele tem muita dificuldade em decidir, daí depois a percentagem dos passes ser realmente curta, mas e a percentagem, reparem que ele faz a condução, faz os passos progressivos, mas depois a nível de passe é curto, é 65, e a nível de oportunidades criadas para remate é 66, ou seja, é alguém que realmente tem a característica de, seja em passe, seja em condução, de levar a equipa para a frente em atos progressivos, mas depois é pouco concretizável em ações concretas de sucesso. E isto porquê? Porque realmente ele tem alguma dificuldade em decidir bem e a equipa ressente disso, porque depois muitas vezes tem que balançar para trás e tem que voltar a correr para trás. Depois a zona vermelha é ali a zona de ataque. Reparem que a nível de gols não é alguém que marca muito, ou seja, uh, um, não tem muitos gols na carreira. Depois, a nível de assistências, ele é onde ele é mais forte, consegue ir fazendo algumas assistências. Estamos aqui a falar, se calhar, de 3 4 por temporada. E nós podemos até vir aqui ao ecrã inicial e nós vemos que o ano passado não fez nenhuma na Roma, não fez nenhuma no Paris Saint-Germain também, mas depois tinha ali 5 assistências, 4 assistências no Lille nas suas melhores temporadas. Mas pronto, é deste jogador que estamos a falar. Não é alguém que também, apesar de ter um bom remate, e nós lembramos de alguns golos de Renato Sanches, seja pela seleção, seja pelo Benfica, reparem que tem aqui um 55 no shots, portanto, não é alguém que também recorre muitas vezes ao seu bom remate. Aqui o que interessa mesmo é que o Renato venha sem lesões, e depois a partir daí podemos falar se realmente o jogador tiver em condições físicas, e aí, por exemplo, eu sou da área do treino, sou personal trainer, muitos de vocês já sabem, e o facto dele estar seco, o facto dele estar musculado, o facto dele apresentar estar possante fisicamente, não significa que não tenha lesões. E a prova disso é as últimas temporadas do Renato Sanches, a prova disso é o gráfico que está ali por baixo do vídeo. Ele tem muitas lesões e nunca ninguém o viu gordo ou nunca ninguém o viu esquelético. Ou seja, ele tem sempre a massa muscular muito desenvolvida e não é por isso que não deixa de se lesionar. De resto, comparar aqui também com o João Neves,
sabemos que não são substitutos diretos, são jogadores diferentes, como já fomos vendo também ao longo do vídeo, mas perceber que realmente onde é que Renato Sanches pode trazer aqui alguma coisa de diferente. Aqui nas conduções ou nos passos progressivos, porque eu tenho escrito também isso no Twitter, no X, como vocês quiserem chamar, que é o João Neves é um médio excelente, é um médio de eleição e ainda vai ser melhor do que aquilo que é. A verdade é que ele realmente não contribui muito para o momento ofensivo do Benfica. Não é, é alguém muito mais destacável pela segurança e pelo momento defensivo do que propriamente pelo ofensivo. E é aí que Renato Sanches se superioriza, comparando com o melhor Renato Sanches, lá está, perante a João Neves. E depois, claro, se ele conduz mais, se ele faz mais passos progressivos, se ele chega mais vezes à área, claro que depois, a nível de assistências e golos esperados, vai ter também melhor. Depois o resto, a nível de porcentagem de passos completos, o João Neves é superior, claro que também faz passos mais seguros, lá está. A nível de desarmes é mais combativo, a nível de interseções, a nível de duelos aéreos, inclusive, e é um pouco mais baixo que o Renato Sanches. A nível de recuperações de bola, ou seja, defensivamente e a nível de segurança, o João Neves é superior. Depois aqui o Sanches pode ser um jogador interessante até, e hoje, isto tentando lá está, não achando boa ideia o Renato Sanches chegar ao Benfica nas condições atuais e na sequência de várias más épocas que teve, mas se chegar ao Benfica, era onde ele podia ser enquadrado, é no momento em que o Benfica precisa partir o jogo, em que haja muitas transições, o Benfica precisa ir atrás do resultado, e aí sim ele pode tentar carregar a equipa, porque ele é esse jogador de risco e de empurrar a equipa para a frente, sabendo que também pode expor a equipa ao erro e obrigar depois a correr para trás. Portanto, este tipo de risco hoje em dia funcionou muito bem com o Rui Vitória. Era um treinador muito de bater na frente, era um treinador muito de jogo mais direto, de jogo mais anárquico, não era um jogador de futebol muito apoiado. E aí Renato Sanches, claro, brilhou e sentiu-se na sua praia. No caso de Roger Schmidt, que gosta de encostar o adversário lá atrás e muitas das vezes há que saber rodar a bola de um flanco para o outro, há que saber segurar a bola, porque lá está o Benfica ataca com muitos elementos e uma perda de bola pode originar uma transição que o Benfica nem sequer é forte nesse momento com os jogadores que tem, portanto, acrescentando jogadores de risco ainda é pior. Não sei como é que Renato Sanches depois se vai adaptar a esse tipo de momentos, mas se vier, será certamente para ajudar os comandados de Roger Schmidt e o nosso Benfica. Se gostam deste tipo de vídeo, é só subscrever, já sabem. A ideia hoje não foi tanto dizer ou dar a conhecer como é que o Renato Sanches joga, foi mais falar sobre a maneira dele jogar e também a maneira de como é que ele pode entrar na equipa ou o que é que ele pode trazer de novo à equipa. Já sabem, gosto de comentário, subscrição. Estamos aí para mais vídeos do mercado. Estamos cá.